Uh. Yeah. Uh. Yeah. Graça e paz, povo de Deus, amantes da boa teologia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Eu aguardo ansioso toda semana pelos nossos encontros que acontecem todas as quintas-feiras. Estamos estudando a disciplina de homilética, que é a ciência e a arte que nos auxilia na preparação e entrega do sermão. Hoje, estudaremos sobre os elementos que integram, que compõem o corpo do sermão. Portanto, tome aí contigo seu material de apoio, porque nós vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Anote quais são os nossos objetivos. Primeiramente, é compreender a importância da escolha criteriosa do texto e do título da mensagem. Já podemos observar, na parte introdutória dos nossos objetivos, que esta escolha precisa ser criteriosa, tanto do título quanto do texto do qual compõe a nossa mensagem. Segundo, conhecer os principais elementos do corpo do sermão. E terceiro, entender a importância da ideia central no texto. Quais são os elementos que compõem, que integram um sermão? Desde já eu vos adianto, tomando conosco uma frase de E.M. Bold, chamando-o para a nossa conversa, que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós não precisamos, disse ele, de melhores métodos, mas de melhores homens. Nós estamos estudando os métodos, nós estamos estudando a estrutura que compõe um sermão, mas a unção não vem sobre esta estrutura ou este método. A unção vem sobre o homem, a mulher, o pregador ou a pregadora, que é a ferramenta nas mãos de Deus. Nós nos qualificamos, nós nos preparamos para que possamos oferecer a Deus o nosso melhor e o nosso melhor desempenho, mas a unção vem sobre a ferramenta, o homem e a mulher, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Convém lembrar também que a importância da pregação está no compromisso do pregador com a transmissão da palavra de Deus. E este compromisso é que deve ser o filtro na escolha de um modelo, tá bom? Então, é o nosso compromisso que vem ser o nosso filtro para a escolha de qualquer modelo a ser aplicado na estruturação do nosso sermão. Gilton Moraes, autor do livro Homilética, da pesquisa ao púlpito, ele diz que pregar é tornar-se cooperador de Deus. Olha a nossa responsabilidade quando assumimos um púlpito, quando assumimos uma plataforma para pregar a palavra de Deus. Nós nos tornamos cooperadores no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, o trabalho é sério. Calvino dizia: orare et labutare, oração e labor, oração e trabalho. O sermão, ele é o fruto, ele é o resultado de um trabalho muito sério. Portanto, pregar a palavra de Deus requer seriedade, requer esmero, requer inspiração, mas acima de tudo, transpiração. Qual é a fonte da nossa inspiração? Qual é a fonte de inspiração da nossa pregação? Paulo, ao escrever a Timóteo, observe comigo,
capítulo 4, versículo 2, na sua segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer: pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Portanto, a nossa fonte de inspiração para a preparação e entrega do nosso sermão deve ser a palavra de Deus. Toda a nossa estrutura, todo o nosso trabalho precisa estar baseado na palavra de Deus. A nossa fonte é a palavra de Deus. O pregador deve partir da exegese do texto para a modelagem do seu sermão, ou seja, o texto nos oferece tudo o que nós precisamos para a pregação da nossa mensagem, tá? Como deve ser a escolha de um texto? Uma vez que nós estamos estudando a ciência que nos auxilia na preparação e entrega do sermão, obviamente que tudo começa com a escolha de um texto. Então eu já lhe adianto dizendo que o texto primeiramente precisa falar ao coração do pregador, para que depois ele possa falar aos ouvidos. Então, primeiramente, esse texto fala aos nossos corações. Ele precisa estar interiorizado na nossa alma, no nosso coração, para que esse texto possa fluir de dentro e assim alcançar os ouvintes através da ação do Espírito Santo. A mensagem que mais alcança os ouvintes é a que primeiro alcançou o pregador. Portanto, esse texto primeiramente deve falar aos nossos corações, portanto, não pode ser uma escolha aleatória. O texto deve ser fonte de inspiração e não um texto como pretexto ou dogmático, disse Gilton Moraes na homilética da pesquisa ao púlpito. Então nós aprendemos que o texto ele é a fonte de inspiração. Ele não pode ser usado como pretexto, tá bom? Ele não pode ser usado como algo dogmático. O texto é a nossa fonte de inspiração. Então nós já aprendemos que na escolha de um texto, primeiramente ele deve falar aos nossos corações, para que depois possa alcançar os ouvidos, e também o texto é toda a nossa fonte de inspiração. Quais são os fatores que contribuem na escolha de um texto para a pregação? Primeiro fator vai aparecer para você, é o fator litúrgico. Calendários, atividades da igreja, como a ceia, o batismo, casamento, a apresentação de crianças, a apresentação de novos convertidos, calendário civil, cerimônias fúnebres, aniversários, tudo isso pode servir como fator litúrgico. A partir desses momentos ou dessas atividades, o pregador, a pregadora, o pastor pode escolher um texto a ser ministrado. Lembrando que esse texto precisa primeiramente falar aos nossos corações para que posteriormente possa alcançar os ouvidos. Então o primeiro fator é o fator litúrgico. Nós temos também fatores externos, como questões políticas, catástrofes, conduta social ou condutas moral, são fatores que podem ser usados na escolha de um texto a ser pregado. Nós temos também fatores pastoral ou fator pastoral, que são as necessidades espirituais do povo. Portanto, o pregador, a pregadora, especialmente o pastor de uma igreja, precisa estar atento e perguntar-se quais são as necessidades da igreja neste momento, e aí sim ir à escolha de um texto que primeiramente fala ao seu coração, para que depois aos ouvidos ele possa preparar o seu sermão a ser pregado. Karl Barth, um renomado teólogo suíço, dizia que o cristão, e isso serve para o nosso contexto da pregação, deve carregar em uma das suas mãos a Bíblia e na outra o jornal. Portanto, o pregador é aquele que está antenado
com aquilo que está acontecendo à sua volta. E ele vai ao texto bíblico para buscar respostas para essas necessidades, tá bom? Fatores que contribuem na escolha do texto. Vamos ver também que na estruturação, após a escolha de um texto, na estruturação do sermão, nós temos o título. Anote aí o significado do termo. A palavra título vem do latim título e significa designação que se põe no começo de um livro, capítulo, artigo. Este indica o assunto, anúncio daquilo que vai ser falado e discorrido, transmitido. Então nós vemos aqui que o título ele é uma designação que vai apontar para um determinado texto. Ele é colocado no começo de um livro, capítulo, artigo, pregação, enfim, que vai anunciar aquilo que vai ser falado, transmitido, discorrido. Gilton Moraes define assim: excelente definição para um título é dizer que ele é um resumo, o menor resumo de tudo o quanto o pregador tem a comunicar, o menor resumo da verdade a ser transmitida, um fiel resumo da tese. Então, o título, ele precisa ser este resumo que vai apontar para o assunto. Como deve ser a escolha, né? Como deve ser proceder na escolha do título? Primeiro, cuidado com títulos extravagantes. Embora, às vezes, nós procuramos criar expectativas, interesse, usando um título atraente, é preciso manter a dignidade devido à palavra de Deus. Então, o título não pode ser algo extravagante, tá bom? O título deve ser pertinente ao texto escolhido e à ideia central. Portanto, o título que vai ser colocado como anúncio daquilo que vai ser transmitido, ele precisa ser pertinente ao que vai ser anunciado. Logo, ele precisa estar condizente com o texto, com a mensagem que será transmitida. Nós temos também, dentro da estrutura do sermão, depois da escolha do texto, da escolha de um título, nós temos a ideia central. O que é a ideia central, tá? A ideia central do texto é uma espécie de resumo do texto bíblico escolhido como base para a elaboração da mensagem, tá? A ideia central é um recurso para o pregador, é uma referência. Todos nós precisamos de uma referência no ato da pregação ou na exposição da nossa mensagem, para que a nossa pregação não fique aquela mensagem sem norte, sem rumo, e no final as pessoas não entendem absolutamente nada porque não teve um referencial, um ponto de apoio. Seguindo na estruturação do nosso sermão, nós temos também a introdução. E a introdução é uma parte fundamental na nossa pregação. Ela é a parte inicial do sermão. É nela que o pregador inicia seu relacionamento com o seu auditório, tá? Tendo em vista a apresentação de uma proposta para a discussão de um tema. É na introdução que o pregador ou a pregadora ganha ou perde o seu público, tá? Os seus ouvintes. James Braga diz que a introdução é o processo pela qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. A introdução é, pois, parte vital do sermão. Como eu disse, na introdução ou você ganha ou se perde o auditório, o público. Então a introdução é algo que precisa ser cuidadosamente pensada. Elienay Cabral, na homilética falando de Deus aos homens, ele diz que um sermão bem começado já tem meio caminho
andado. Portanto, conforme nós vimos aí a posição de Helena Cabral, tudo começa na introdução. Uma boa introdução deve, primeiramente, ser breve, tá? Entre 5 e 7 minutos, porque é o momento em que o pregador vai apresentar, dentro de um contexto, o assunto que será transmitido. Ela precisa ser apropriada com o texto, tema e contemporaneidade, ou seja, a introdução precisa ser a apresentação do assunto a ser trabalhado. Ela precisa ser interessante, dinâmica, atrair a atenção do ouvinte para o assunto. A introdução precisa também ser simples, tá? Não pode prometer mais do que realmente tem para se oferecer. Então seja simples, objetivo na sua introdução, não delongue muito para que depois perca tempo e não tenha tempo para concluir a mensagem, pois estamos estruturando com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E um conselho, a introdução deve ser escrita. Se você puder escrever a introdução para que você possa ter uma fonte para recorrer quando necessário, assim o faça. Quais são as fontes para uma boa introdução? Primeiramente, o texto bíblico, tá? Também o seu contexto, uma ilustração pertinente ao assunto que vai ser apresentado, eventos da atualidade, uma frase, uma citação de um pensador, um provérbio, pode ser fontes para uma boa introdução. Quais as divisões no corpo do sermão? Então nós estamos estudando que o sermão segue uma estrutura. Essa estrutura começa na escolha de um texto a ser transmitido. Depois nós temos um título, uma tese, uma ideia central, uma introdução e agora vem a parte do desenvolvimento. É aquele momento que você vai desenvolver o assunto que você está transmitindo. Esse desenvolvimento precisa ter suas divisões para ser mais didático. Essas divisões devem coadunar com o tema, com o título, objetivos do sermão. Por fim, nunca pode contradizê-los, tá bom? Divisões são as seções principais de um sermão organizado. Então é na divisão que você vai dar sequência, você vai engatar, podemos usar aí a imagem, né, quando você está dirigindo o seu carro, o seu veículo, que você sai com o carro na primeira marcha, segunda marcha e posteriormente você precisa desenvolver este veículo. Assim é a estrutura de um sermão. Ele precisa ser desenvolvido e dentro desse desenvolvimento nós temos a parte das divisões, que é o momento que você vai trabalhar mais estruturado o seu sermão. James Braga, no livro Como Preparar Mensagens Bíblicas para a editora Vida, vai dizer que a estrutura do sermão, suas divisões, subdivisões, são uma grande ajuda para preparar uma mensagem substanciosa e capaz de permanecer na memória dos ouvintes durante muito tempo. Então é na estrutura da divisão do sermão que o pregador, a pregadora vai trabalhar a ideia central. É o momento que ele vai deixar claro para o seu ouvinte do que se trata a sua mensagem. De preferência que esta divisão respeite a organização do texto, siga a organização estruturada ou oferecida pelo próprio texto, tá bom? Diante disso, eu já lhe adianto que a melhor, pelo menos particularmente para mim, a melhor estrutura, o melhor tipo de sermão a ser ministrado é o sermão expositivo, pois ele nos oferece tudo isso que estamos trabalhando aqui, desde o texto, título, tese, ideia central, introdução dentro de um contexto, que isso é muito amplo dentro da estrutura do sermão expositivo, como também as próprias divisões a ser trabalhadas.
E por fim, nós temos a conclusão. E a conclusão é, sem dúvida, o elemento mais poderoso de todo o sermão. Se ela for bem executada, bem planejada e alcançar os ouvintes, isso pode ficar muito tempo na memória dos seus ouvintes, do público que lhe acompanhou. Caso contrário, ela pode enfraquecer ou até mesmo destruir os efeitos de todo o seu trabalho. Então, se a introdução é a parte que você chama os ouvintes para si, para o assunto que vai ser pronunciado, que vai ser dito, que vai ser transmitido, na conclusão você fecha todo esse trabalho. É o clímax máximo do seu sermão. Como eu posso estruturar, então, a conclusão de um sermão? Você pode fazer uma recapitulação, lembrar, resumidamente, tudo aquilo que foi exposto. Você pode fazer um desafio, que é desafiar os ouvintes a aplicarem o conteúdo do sermão. Você pode levantar um questionamento, chamar os seus ouvintes para a reflexão. Você pode contar uma ilustração, trazer uma ilustração para poder fechar todo o seu trabalho, contando uma parábola, um testemunho, uma história que vai ilustrar melhor, de maneira possível, as verdades expostas no seu próprio sermão. E você pode fazer um convite, o tradicional apelo, para que a pessoa possa, a partir de então, colocar em prática tudo aquilo que ela ouviu. Concluímos assim a nossa segunda aula, tá bom? Hoje nós estudamos sobre os elementos que compõem um sermão, desde a escolha criteriosa do texto, lembrando, esse texto primeiramente precisa falar ao seu coração, ele precisa estar interiorizado na sua alma para que ele possa ser ou chegar aos ouvidos posteriormente. Nós vimos como estruturar este sermão, a escolha do texto, do título, que é a frase ou resumo muito breve daquilo que vai ser anunciado. Nós vimos a ideia central, a tese, a introdução, que, lembrando, precisa ser breve e pertinente. Nós vimos o desenvolvimento, que é o momento que você vai trabalhar de forma mais efetiva na estruturação do seu sermão, que é onde você vai trabalhar os principais pontos do texto oferecido, sempre reafirmando a ideia central do texto escolhido, como nós vimos também a conclusão, que é quando se fecha um sermão, ou você pode colocar tudo a perder, dependendo da sua conclusão, ou pode alcançar ainda mais os seus ouvintes. É muito importante entendermos que o conhecimento é uma jornada. Nós estamos estruturando. Portanto, fique com a gente até o final. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se você está assistindo, está nos acompanhando aqui pela primeira vez, se inscreva, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Nós temos outras videoaulas, nós temos outras playlists, fique à vontade, assista quantas vezes você quiser, para que possa estar inteirado naquilo que nós estamos trabalhando aqui. Não se esqueça, se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana, anote, todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando, e compartilhe. Se isso tem significado para você, pois para mim ele tem muito significado, se isso tem significado para você, compartilhe com os seus amigos, no grupo da sua igreja, nas redes sociais. Deus nos permitindo, quinta-feira que vem, nós seguimos na nossa jornada homilética, a ciência e a arte que nos auxilia desde a preparação até a entrega do nosso sermão. Que Deus em Cristo Jesus
vos abençoe. Até a próxima aula. Yeah.